Então, galera, antes de começar falando um pouco, quer dizer, antes de ler, eu vou contextualizar assim, o que, que a gente já leu até agora e o que Deus já falou aos nossos corações. A gente chegou até aqui, esse é o capítulo 6, mas antes de começar o capítulo 6, a gente vai dar uma relembrada lá no capítulo 5. Cara, o que, que aconteceu no capítulo 5? Pô, Jesus estava em Cafarnaum, uma cidade em que ele se admirou porque encontrou fé. Então, pô, uma parada, assim, um resumo do resumo da história do capítulo 5 é que Jesus naquele lugar fez muitos milagres e realmente, assim, pôde demonstrar e operar vários milagres e todo o seu poder ali naquela cidade. Exemplo disso foi Jairo, né, que a gente viu que teve que a filha dele veio a falecer, mas Jesus ressuscitou. Teve a mulher com um fluxo de sangue que Jesus curou depois de 12 anos que ela vivia nessa doença, né? E, assim, uma parada muito maneira, como eu falei, é que, cara, esse capítulo 5 mostra um encontro de Jesus com a fé. Assim, cara, Jesus foi naquela cidade e ele encontrou naquele lugar gente que, por ouvir o nome dele e ver todos os milagres que ele estava fazendo, estava operando, acreditou que ele era o Filho de Deus, a resposta de tudo aquilo que toda a tradição, toda a cultura deles falavam sobre essa questão. Só que, cara, quando a gente chega no capítulo 6, como foi pregado na sexta-feira passada, cara, Jesus vai para a cidade dele, Natal, e lá ele encontra uma cidade sem fé. Ou seja, a gente, cara, encontra uma contradição, assim, uma contradição não, uma oposição. Tipo, Jesus vai para a cidade estranha e encontra uma galera com fé. Ele vai para a cidade dele e encontra uma galera sem fé. Cara, isso é muito bizarro, assim, né? Porque ao mesmo tempo que Jesus se admirou pela fé, se admirou positivamente em Cafarnaum, ele se admira negativamente quando ele está na cidade dele. Cara, o que a gente entende, assim, até agora é que Jesus tinha se tornado popular. Jesus tinha a popularidade, os milagres de Jesus estavam correndo e ele estava se tornando conhecido pelos lugares. Então, mesmo diante de todos esses sinais, a cidade dele não reconheceu que ele era Jesus, o Filho de Deus, porque eles tinham a noção da descendência que estava ali no meio deles. Portanto, que eles falam, pô, esse não é o Jesus, aquele que é filho de Maria, que os irmãos dele se encontram aqui com a gente? Cara, então tá. Então, até aqui, contextualizando, fazendo uma volta assim, para a gente poder entender o sentido desse texto, é basicamente isso. Aí, a gente vai chegar agora no ponto em que a gente queria nessa noite, que é Marcos 6, do 6 ao 13. Vamos ler? Amém? Show. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Cara, esse texto é bem maneiro, assim, tem várias lições, várias questões maneiras assim para a gente mencionar, né? Mas eu separei algumas que mais me chamou a atenção em Jesus, na atitude de Jesus, no que ele desejou relatar e que ficasse para a gente, é que, cara, quando ele vai na cidade natal dele, né? E encontra pessoas sem fé, cara, isso não frustra o plano de Jesus. Ele não fica assim, ah, tá, pô, e agora? O que eu faço? Cara, isso, assim, Jesus
tendo se admirado com aquilo, não se espantou com aquilo. Então, o que assim, de forma maravilhosa mesmo, Jesus fez? Cara, ele pegou aquilo que gerou, aquilo que foi ruim, aquilo que não era maneiro, não foi legal, e transformou numa parada muito maneira, assim. Cara, e nosso Deus é mestre em fazer isso, assim. Ele consegue tirar das piores coisas as melhores coisas. E isso fica demonstrado porque mesmo quando ele encontra os seus planos frustrados, ele não se desespera e mantém o seu projeto missionário. Como que ele faz isso? Cara, ele amplia o projeto dele, chamando os discípulos e enviando eles de 2 em 2. Mas antes de falar sobre isso, Jesus mostra duas situações. Cara, ele chama os discípulos para duas coisas. Primeiro, ele chama os discípulos para estarem perto dele. E segundo, ele chama para enviá-los, pregar, exortar, expulsar demônios e curar os doentes. Cara, por 1 ano, Jesus esteve junto com eles. Dizem, né, os teólogos, os historiadores, Jesus esteve por 1 ano junto deles, ensinando, discipulando eles. E nesse momento, é o primeiro chamado de Jesus. Jesus chamou eles, mas primeiro de tudo, cara, eu vou chamar vocês e eu vou ensinar para vocês, eu vou demonstrar para vocês. Eu não vou chamar vocês e jogar vocês lá e aprendam e façam da forma que vocês quiserem. Não, vocês vão caminhar comigo, vocês vão aprender como eu falo, vocês vão aprender como eu me porto, vocês vão aprender como que o meu Pai deseja que vocês ajam, que vocês se misturem no meio da sociedade e preguem o meu evangelho. Cara, quando ele envia os discípulos, depois dele discipular, depois de ensinar, ele vai e envia os discípulos. E o que ele fala em relação a isso? Em Mateus 10, 40, a gente vai ver que quando Jesus envia os discípulos dele, cara, ele não está falando assim, olha, você vai lá e vai pregar João, você vai lá e vai pregar da sua forma, você vai lá e vai pregar do seu jeito. Não, ele fala assim, quem te receber, está me recebendo. Então, cara, Jesus está investindo poder, está investindo autoridade, está concedendo ali no nome dele todo o poder, toda a capacidade que eles possuem para fazer a obra dele. Então, quando ele envia os discípulos, ele não está falando, cara, vai lá e faz do seu jeito, não. Ele está falando assim, vocês estão indo como representantes do meu nome. Vocês estão fazendo a obra, mas a obra não é de vocês, a obra é minha. Todo o poder que vocês têm é meu. Isso é muito maneiro, assim, que a gente pode crer e a gente confia, cara, que é ele que faz a obra sempre. A gente pode retirar algumas lições desse texto, que são bem legais, assim. A primeira lição, como eu falei, é que Jesus ampliou o ministério dele. Cara, Jesus estava indo de cidade em cidade. Cara, assim, hoje em dia a gente tem ônibus, tem Uber, tem táxi, tem mãe, pai, que leva a gente para qualquer lugar que a gente deseja ir, e rápido. Cara, naquele tempo não. Naquele tempo você ia andando, você tinha que atravessar rio, você tinha que pegar barco, você tinha que esperar algum navegador passar de um lado para o outro para você entrar no barco junto com ele e ir para o caminho dele. Naquele tempo, cara, era complicado você espalhar aquela mensagem. Cara, então o que Jesus faz? Eu vou enviar vocês de 2 em 2, porque vocês vão pegar uma área maior, pregar o meu evangelho, e assim muitos conhecerão o meu plano da salvação. Muitos crerão que, cara, eu sou Cristo, porque vocês têm autoridade e vocês estão falando no meu nome. Vocês não estão sem poder nenhum, vocês não estão ao prazer de vocês. Vocês realmente estão sobre a minha autoridade. Vocês realmente estão fazendo aquilo que eu designei vocês a fazer. Tá, e o que a gente faz diante dessa lição? Porque, maneiro, eles foram enviados, né? Tá, os discípulos. Mas, Igor, o que eu faço diante disso? Eu não sou discípulo, eu não estava junto ali, não sou apóstolo dele. Eu sou, cara, caminho com ele e tudo mais. O que eu, hoje em dia, posso fazer com isso? Cara, assim como Jesus chamou os apóstolos deles para andar junto dele, para conhecer aquilo que ele queria que conhecessem dele, para explicar e espalhar o evangelho dele, cara, é isso que Jesus faz com a gente também. Jesus nos chama para conhecer mais dele, e conhecendo mais dele, ele nos envia para pregar o evangelho. Cara, isso é prático, assim, não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. É praticidade, é você orar, pedir para que Deus te dê a oportunidade mesmo. E, cara, assim, poxa,
Deus concede a oportunidade, Deus realmente, na verdade, surge em situações em que, se a gente for corajoso, a gente vai pregar o evangelho. Em que, se a gente crê que, cara, é Jesus que nos incumbiu de autoridade, é Jesus que nos concedeu, nos delegou essa missão de espalhar a obra dele, cara, a gente vai pregar. Uma parada muito maneira é que, cara, Jesus chamou a gente para viver o evangelho. Todo aquele que foi chamado pelo evangelho é enviado para voltar aonde foi retirado, para que pregue a boa nova e a salvação para aqueles que ainda não conhecem e não creem em Jesus. Cara, isso é muito importante, isso é muito maneiro. Porque às vezes a gente pensa assim, não, já saí daquela galera, já saí daquele grupo e eu não vou voltar mais. Cara, a partir do momento que você se fortalece, a partir do momento que você conhece Jesus, a partir do momento que você é apaixonado mesmo, assim, a ponto de você, cara, entregar a sua vida, a sua vontade, os seus desejos para Ele, cara, Jesus te envia novamente para aquele lugar para pregar o evangelho, para que outros conheçam a salvação. Isso é muito maneiro, assim. Isso é muito legal, isso anima o meu coração, cara, saber que Jesus não somente me chamou e desistiu de todos os outros, assim, mas Ele me deu a oportunidade de poder abrir a minha boca e ser coparticipador do evangelho dele, da obra dele. Cara, isso é muito maneiro. A segunda lição que a gente tira desse texto, cara, é a mensagem de Jesus, assim. A primeira é que Jesus ampliou o ministério. A segunda, cara, a mensagem de Jesus. Eles não criaram a mensagem. Os apóstolos não foram e falaram assim, a gente vai criar uma mensagem aqui e vai espalhar. Cada um cria uma mensagem e fala do seu jeito. Ou então, olha só, Jesus falou isso aqui, mas eu não concordo com ele não. Minha opinião é essa aqui, ó. Jesus fala que ele tem que se arrepender. Não precisa se arrepender não, se arrepende pela metade. Cara, eles não fazem isso. Eles não inventam uma facilitação do evangelho. Eles não chegam para pregar o evangelho e falam assim, você quer vir por esse caminho aqui? Tem esse caminho aqui mais fácil. Ou então, tudo bem, mas tem esse caminho aqui. Não, cara, eles pregam aquilo que Jesus delegou a eles a pregar. A mensagem fala que Jesus enviou eles para pregar o arrependimento, expulsar demônios e curar os enfermos. Cara, é isso que os discípulos fazem. Eles não opinam, eles não criam uma nova mensagem, eles não facilitam a mensagem do evangelho, eles simplesmente vão e pregam o evangelho que Jesus delegou para eles. Cara, isso é muito maneiro, porque o conteúdo da mensagem, aí a gente se pergunta assim, cara, mas qual é essa mensagem? Assim, o que eu falo quando eu chego para meu amigo e vou pregar o evangelho? Assim, o que nessa caminhada, nesse envio que Jesus fez dos apóstolos, ele delegou para os apóstolos, ele delegou para aqueles discípulos que estavam mais perto dele. Cara, primeiro de tudo, pregar o arrependimento. Cara, pregar o arrependimento não é fácil. Assim, a gente pode concordar, pelo menos, assim, já experiência própria, que arrependimento é algo doloroso, é algo difícil e que muitos não querem ouvir. Assim, falar para alguém, se arrepende, é você falar para a pessoa, você está errado e existe um caminho certo. Cara, isso é assim, machuca o ego. Isso fere aquilo que a gente entende ser a nossa razão, a nossa verdade, que ela é inquebrável, ela é intransponível, não dá para se passar por ela. Não existe outra verdade, porque tudo aquilo que não é minha verdade é mentira. Cara, não existe isso. Assim, Jesus vai e fala, cara, pregue o arrependimento. Arrependimento, a gente tem mania, na verdade a gente tem um entendimento de que arrependimento ou somente é chorar, e chorando você se arrependeu e é isso aí, e continua na mesma prática do pecado, continua na mesma vida, continua entristecendo o coração de Deus, continua vivendo para a sua própria vontade, para os seus próprios desejos, ou também que arrependimento é somente mudança de atitude, eu fazia e não vou mais fazer. Cara, todas essas coisas não significam completamente o que é o arrependimento. O arrependimento é uma junção mais ou menos das duas coisas com mais uma, porque o arrependimento é uma mudança de mente, de conduta e de vida. A partir do momento que você muda a sua conduta, muda a sua mentalidade e a sua vida, a forma que você enxerga aquilo, cara, esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o arrependimento que toca a razão, a emoção e a sua vontade. Cara, não existe
É impossível, não existe no reino de Deus, é impossível entrar no reino de Deus sem que primeiro se arrependa. Essa é o ponto principal da mensagem. Quando os apóstolos foram nessas cidades de 2 a 2, primeiro de tudo eles pregavam, cara, arrependam-se, vocês estão no caminho errado, mudem a rota de vocês, voltem para onde vocês estavam, volta para o primeiro amor, volta para aquele Deus que tirou vocês do deserto, aquele Deus que foi fumaça, que foi fogo de noite e nuvem de dia. Cara, todas essas coisas é o arrependimento, é voltar, é mudança de vida, é mudança de conduta e mudança de mentalidade. A segunda mensagem que Jesus delegou para os apóstolos é a cura. Cara, isso é muito maneiro, assim, porque às vezes a gente prega, mas não demonstra nada. A gente não tem, ou a gente nem tem um entendimento de crer que, cara, eu posso orar e eu posso fazer. Assim, cara, eu posso orar e, pô, se for da vontade de Deus, Ele pode curar. Cara, eu posso orar para uma perna, sei lá, voltar a andar, eu posso orar para que Jesus cure um cego, e Ele, se for da vontade dEle, cara, Ele pode fazer isso. É a gente crer num Deus que não somente fez isso na Bíblia, que não somente fez isso com os apóstolos, enquanto estava em carne e osso, mas a gente crê num Deus que fazia, que faz e que vai fazer para sempre, porque esse Deus é eterno, esse Deus é poderoso hoje e eternamente. Cara, isso é muito maneiro, assim, porque quando eles curavam, quando Jesus delegou a cura para eles também, falou, olha, vocês vão pregar o arrependimento, vocês vão pregar a mensagem e vão curar e vão expulsar demônios, mais ou menos Jesus estava falando assim, olha, vocês vão pregar para o ouvido e vocês vão pregar para os olhos. Se eles não crerem na mensagem que vocês estão falando para o arrependimento, para o ouvido, cara, então, mais uma vez, vocês irão fazer para que eles vejam os milagres, que creiam que realmente quem está enviando vocês sou eu e que eu dei autoridade de vocês fazer isso. Eu que concedi vocês o poder. É no meu nome que vocês fazem essas coisas. O terceiro ponto da mensagem. Cara, eles expulsavam demônios. Cara, isso é muito, assim, é pesado um pouco de falar, mas, cara, onde o evangelho chega, a libertação. É isso que a gente canta, é isso que os louvores que a gente canta falam, cara, onde o Espírito está, a liberdade. Uma outra parada também, onde o evangelho chega, Satanás é destronado, cara. Não tem isso de Jesus e Satanás ali, é Jesus e as trevas ali no mesmo lugar. Não, cara, o reino de Deus se estabelece e a mensagem deles eram, cara, olha só, o reino de Deus vai se estabelecer porque o reino de Satanás está sendo retirado. Vocês vão deixar as práticas antigas para se revestirem das práticas novas, para se revestirem do Espírito, para se revestirem desse Jesus que, cara, é o Filho de Deus. Isso é muito maneiro, porque esse é o terceiro ponto da mensagem que Jesus enviou para os apóstolos. Mas o que fazer diante de tudo isso? O que fazer diante dessa mensagem? Cara, é ir pregar o evangelho. Simplesmente. É ir e pregar o evangelho, cara. Pregar mesmo, com ousadia, é falar, cara, olha só, você conhece. Chegar para o seu amigo de oração e antes mesmo até de desistir, cara, de orar por ele ou de trocar de amigo de oração, falar assim, cara, por favor, senta aqui, vamos conversar um pouco sobre... Você conhece o plano da salvação? Alguma vez você entendeu que um Deus se fez homem e deu a vida dele por você, em favor de você, mesmo você pecando, mesmo você negando ele todos os dias? Cara, você já ouviu isso? Você tem noção dessa mensagem? Você tem noção desse poder? Isso é o que a gente deve fazer, cara. Pregar o evangelho, sem delongas, sem opiniões, sem falar assim, ó, tudo bem, você não ouviu não? Mas vou te contar aqui sobre, sei lá, Isaías. Te contar aqui sobre, sei lá, outras coisas assim. Não que não tenha poder, óbvio que não. A gente acredita que toda palavra foi inspirada por Deus, assim, e está ali, cara, e tem poder. Mas, cara, o plano da salvação, assim, o que Jesus fez é utópico. Deve ser o lido, o pregado e tudo mais. Terceira lição. Cara, Jesus aplicou uma metodologia.
Jesus fez um método para enviar os discípulos. Primeiro método, enviou de 2 em 2. Por quê? Porque, cara, eu sempre fazia essa pergunta para mim. Por que 2 em 2? Cara, você já ficou sozinho enquanto você estava pregando o evangelho para alguém? É desesperador. É desesperador. Você começa a suar frio, você acha que você não tem capacidade de falar, você acha que você está falando errado, ou que ele está entendendo errado e tudo mais. Cara, Jesus manda de 2 em 2. Basicamente, a gente entende que Jesus estava pensando assim, olha, eu entendo tudo o que vocês vão passar, porque eu já sofri isso. A cidade em que eu estava, me negou, cara, e eu estava lá, eu cresci lá, entendeu? Passei 30 anos lá com eles, eles me negaram. Pô, então vai de 2 em 2, porque quando um se enfraquecer, o outro vai fortalecer. Cara, vão de 2 em 2, porque enquanto um ficar desanimado e vocês vão passar por cidades, por pessoas que não vão crer no evangelho, cara, o outro vai animar você. Cara, ainda mais, né? Cara, se você se esquecer de tudo que eu te falei, o outro vai te lembrar. Se você se esquecer do arrependimento, se você se esquecer do poder que eu investi em vocês e não que vocês possuem por vocês mesmos, o outro vai lembrar você. Cara, isso é muito maneiro, assim. Nessa metodologia dele enviar de 2 em 2, Jesus está confirmando uma prática que naquela época era comum. Se você era uma testemunha de um caso, de um acidente, por exemplo, e só você falasse, olha, o A bateu em B, e você é testemunha, você viu aquilo acontecer. Cara, se você fosse para o tribunal, você não teria validade nenhuma, porque você poderia ter sido comprado, você poderia ter, sei lá, ser parente de uma pessoa, mas se 2 pessoas vissem e falassem as mesmas coisas, esse testemunho era confirmado, era válido. Os judeus, aquela sociedade, naquele tempo, entendia que as 2 testemunhas confirmariam o evangelho. Então, o que Jesus está falando? Cara, vocês estão indo como testemunhas do meu poder. Vocês estão indo porque vocês vão testemunhar para essas cidades o que eu fiz, quem eu sou e qual é a minha mensagem. A metodologia continua, né? Cara, que ele manda confiar, ele ensina a confiar que não depende de onde eles estão indo ou qual é a missão, mas eles precisam confiar em quem ordenou eles para fazer isso. Muitas das vezes a gente tem mania, né? Tem jeito assim, cara, não vou porque a pessoa lá ela é doutor em ciências políticas, ela é professor de história, ela sabe muito de muitas coisas. Cara, Jesus está falando assim, olha só, vocês vão confiar em quem está mandando. Se tirarem suas túnicas, cara, Jesus pode providenciar. Cara, se eu posso providenciar, né? Jesus pode providenciar. Se vocês passarem fome, cara, eu vou providenciar para vocês. Ou não, se for para vocês passarem fome, também vou deixar vocês passarem fome. Mas isso é cuidado de Jesus e ensinamento, porque isso ia acontecer com os apóstolos. Cara, isso aconteceu. Muitos passaram fome, muitos ficaram sozinhos, muitos, cara, foram perseguidos, isolados, entristecidos e tudo mais, e continuaram a pregar o evangelho. Mas, cara, Jesus está ensinando a viver pela fé. Isso é um ensinamento que, hoje em dia, cara, a gente precisa se lembrar constantemente, a viver pela fé em Jesus. Uma outra questão é a sensibilidade à cultura do povo. Cara, a gente precisa ter sensibilidade também na hora de pregar em relação a tipo assim, eu vou falar com um amigo de oração que gosta de esporte. Cara, poxa, o mínimo que eu tenho que fazer, assim, é começar um assunto sobre esporte, tentar procurar alguma coisa, assim, para entrosar o assunto, para gerar uma possibilidade, cara, de chegar a essa pregação do evangelho, né? Não adianta você chegar para alguém que você não conhece ou que você não tem intimidade e falar assim, olha, Jesus, cruz, morreu, está salvo. Cara, essa parada, assim, não existe, entendeu? E Jesus está falando, cara, onde eu enviar vocês, sejam sensíveis à cultura naquilo que é lícito no meu ensinamento. Naquela época, era a cultura que você permanecesse na casa você chegou numa cidade, não conhece ninguém. Cara, naquela época, no Oriente, era culturalmente aceitável e era, assim, fácil, rotina, você ser aceito na casa de alguém e as pessoas ter prazer
de permanecer com você, de te despedir na hora de ir embora, de lavar os seus pés e tudo mais. Cara, então o que Jesus está falando? Cara, enquanto vocês estiverem lá, vocês vão praticar a cultura deles, naquilo que é lícito no meu ensinamento, para que eles possam ver em vocês oportunidades, quer dizer, para que vocês possam criar oportunidades de pregar o evangelho para essas pessoas. O quarto ponto e último é que, cara, Jesus ensinou aos apóstolos, aos discípulos dele, a aproveitarem as portas abertas e não forçarem as portas fechadas. Cara, Jesus falou assim, olha só, se alguém aceitar vocês vão permanecer na casa. Pô, se essa pessoa não permanecer, não bate cabeça não, cara. Não fica achando que ele está te rejeitando ou não acha que, pô, ele está te desprezando ou qualquer coisa do tipo. Pô, se ele não aceitou, cara, pô, eu me importo, você pregou, você fez a sua parte, mas tem muitas outras pessoas que ainda não conhecem o meu nome. Segue a bola, segue em frente, vai para outra pessoa. Não se entristeça, não desanima e vai para outra pessoa, assim, crendo que verdadeiramente você deu tudo de si. Você pregou o evangelho, você explicou a salvação e a pessoa deliberadamente não aceitou e se recusou e não te deu ouvidos. A aplicação dessa terceira lição. Cara, ao sair para pregar e para espalhar a obra de Jesus, creia que Ele é quem provém as suas necessidades. Ele que está cuidando de você. É muito engraçado, porque às vezes já aconteceu comigo, assim, de estar ensinando um amigo, de estar conversando com um amigo sobre o Evangelho e tudo mais, e naquela mesma conversa eu me senti sendo nutrido pelo próprio Espírito Santo. Isso é muito maneiro, assim, isso é uma experiência única, cara, que a gente precisa buscar. Enquanto a gente está tratando dos outros, enquanto Jesus nos leva a espalhar as boas obras, Jesus nos leva a espalhar sobre o plano da salvação dele, é o próprio Jesus que supre as nossas necessidades. Aquela questão que, poxa, você está com dificuldade, aquela ansiedade, aquela crise, aquele medo e tudo mais, cara, Jesus, naquele momento, também está tratando de você. Ele também está providenciando as suas necessidades, cuidando de ti. Isso é muito maneiro, cara. Enfim, a conclusão de tudo é que, diante de toda essa mensagem, diante de todo esse método e diante do poder de Jesus de multiplicar a acessibilidade daquele povo ao evangelho dele, à boa nova dele, à salvação dele, cara, quem somos nós para recusar e fechar a boca diante daquilo que ele delegou, sabe? A gente precisa mesmo, cara, de ousadia, assim, de chegar e falar, pô, meu amigo, senta aqui comigo, vamos conversar sobre o evangelho, deixa eu te explicar o plano da salvação. Pô, você pode recusar tudo, você pode, pô, nem querer mais falar comigo depois, mas, por favor, ouve. Cara, isso é muito importante, assim, e, cara, a gente precisa fazer isso com urgência, beleza? Vamos orar? Jesus, por favor, Pai, não deixa essas palavras entrarem no nosso coração, Jesus, entrarem nos nossos ouvidos e saírem pelo outro, Jesus. Por favor, Pai, a gente quer praticar a Tua palavra, Jesus, a gente quer realmente ser filhos Teus que Te amam e que Te obedecem, Jesus. A gente não deseja, Pai, ser filhos mimados que entram no Teu reino e não voltam para buscar nenhum dos nossos outros irmãos que estão perdidos ainda no reino das trevas. Por favor, Jesus, traz conforme a Tua vontade aqueles que o Senhor quer que sejam salvos, Jesus. A gente precisa, Jesus, a gente anseia, Jesus, por ser usado na Tua obra, Pai. Por favor, Jesus, faz arder no nosso coração a mensagem do Teu Evangelho, Jesus. Que sejamos tão apaixonados pelo Teu reino, pela Tua mensagem, pela Tua vida, Jesus. Pela Tua vinda, Jesus, que a gente vá e pregue o Teu Evangelho com ousadia, Jesus, com o poder que há no Seu nome, Pai. Por favor, Jesus, não deixe que a gente se esqueça quem que está nos enviando, quem delegou a mensagem, quem que nos ensinou e cuidou da gente até aqui, Jesus. A gente pede isso em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém, Pai.